Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, ligada aqui no Plantão Glorioso, primeira edição dessa terça-feira, pra gente falar da nova ordem no Botafogo com a aquisição da SAF. A gente vai trocar uma ideia. John Textor deixou claro em uma participação num podcast falando sobre a aquisição do Crystal Palace, na época falando sobre a aquisição do Benfica, como ele gosta de trabalhar, e na fala dele, olha, muitas práticas do Botafogo comuns nos últimos 30 anos é extremamente condenável e condenada pelo próprio John Textor. De fato, teremos um novo Botafogo com o equilíbrio financeiro como foco e a disputa por títulos, mas eu vou falar sobre isso. Finalmente o Michael Martins voltou para eu poder dizer isso. Só depois da vinheta. Somos mais de 43 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. A meta agora é grande, não quero saber de miserinha. Vamos chegar a 50 mil inscritos, então eu convoco você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito, inscreva-se no canal Gigante Glorioso. Deixa o like, porque você sabe, a sua responsabilidade em nos ajudar aí com o like é que esse vídeo e esse canal chega a mais pessoas, a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Siga-nos no Instagram, tá aqui embaixo, e também nas nossas redes sociais no Twitter, Gui Cardoso84 e Michael Martins, com 2 S e com 2 T's. Vamos falar de como trabalha John Textor e como será o novo Botafogo, mas antes eu quero dar os parabéns para a garotada. O Botafogo ontem bateu a Aparecidense 3-0, o Michael Martins falou ontem, 2 gols do Gabriel Tigrão, 1 gol do nosso zagueiro, nosso capitão, e o Botafogo provavelmente vai se classificar para a próxima fase, até como líder, né? E só na fase final é que vai contar com aquela turma da tropa de elite, né? Matheus Nascimento, Juninho, enfim, a tropa de elite entra quando o Botafogo se classificar. Não vou nem falar se, vou falar quando o Botafogo se classificar para as fases finais, tá certo? Parabéns para a garotada, mais uma vez também reiterando o conteúdo que a gente falou no vídeo da nossa manhã, 8 horas da manhã. Fiz aquele videozinho de abertura, quanto tempo, né? O primeiro de 2022, dia 13. Convocação, Assembleia, Conselho Deliberativo para votação da transferência das ações da Botafogo SA, que agora é a SAF, né? Botafogo SAF, para a Eagle Holdings, que é a empresa investidora cujo dono é o John Textor. Então, dia 13, todo mundo em General Severiano fazendo barulho, cantando, para nenhum engraçadinho se meter a besta nessa votação. Eles precisam saber que o Botafogo tem dono, e o dono somos nós, a torcida. Não vamos permitir que ninguém banque o engraçadinho nessa reunião do dia 13 de janeiro, às 19 horas, torcida convocada na frente de General Severiano. Meus amigos, o dia mais importante da história do Botafogo, porque muitos aqui não viram, eu sou um desses que não vi o Botafogo glorioso, ganhando tudo, não tendo medo de adversário nenhum, ganhando de goleada de Bayern de Munique, de Barcelona, de qualquer time que venha pela frente. A gente precisa reviver isso. O Botafogo competitivo, um Botafogo que não fique banhado em dívidas, devendo a Deus e o mundo. Então, dia 13, galera, é o dia. Então a gente conta com vocês. Agora vamos falar de como trabalha John Textor à frente dos clubes. Ele deixou muito claro num podcast, inclusive, captação de talentos é o foco principal. Por isso, essa vontade de desenvolver um centro de treinamento de primeiro mundo, porque captação de talentos para John Textor é primordial para equacionar dívidas e ganhar lucros. Isso é óbvio, tanto para o investidor como para o clube. Então, captação de talentos e controle de dívidas, as soluções propostas pelo novo investidor do Botafogo. Eu vou trazer aqui alguns textos que o próprio John falou nessa entrevista, na verdade é um podcast, né? Ele diz o seguinte: dívida é a primeira lição. Vamos lá, a gente sempre viu um Botafogo imerso em dívidas. Quando a gente falava em Botafogo, se fala automaticamente em dívida, em penhora, né? Não ter dinheiro para nada, enfim. Então ele diz, dívida é a primeira lição. Se você não quer perder um grande negócio, seja uma empresa ou um grande clube de futebol, não pegue dinheiro emprestado. Por isso que os cardeais estavam aí tentando melar o negócio, né? Porque eles são carta fora do baralho. Acabou.
Não vai ter mais o pingadinho do bicho, não vai ter mais pegar dinheiro emprestado, uma fatia com XYZ para contratar jogador. Acabou! Acabou, eles não são mais nada no Botafogo. Então é um medo de você sumir. Acho que a única coisa que movia a vida dessas pessoas era isso. Acabou. Então ele diz, se você tem dívidas, tem uma estratégia para pagá-las. O modelo de negócio no futebol atualmente é muito tradicional, conservador, restrito. Direitos de televisão, bilheteria e merchandising. Então ele faz uma crítica, na verdade, aqui. Como é que um clube de futebol pode pautar as suas receitas só nisso? Em receita de televisão, em bilheteria. Não dá, né? Se você tem limitação na sua capacidade de competir, contratar jogadores e vencer jogos, faça alguma coisa sobre as suas receitas, mas não pegue dinheiro emprestado. Então acho que esse era o medo dos cardeais, porque o Botafogo vivia pedindo dinheiro emprestado para essa galera e nunca pagava. Aí vende o Luiz Henrique, vai fazer o quê? Sumiu o dinheiro. Sumiu não. Tem dívida com essa galera aí, tem que pagar. E obviamente tem juros, né? Porque ninguém aqui é amigo, é isso? E aí ele diz o seguinte, reforçando a questão do controle do prejuízo. Pegar dinheiro emprestado é a única maneira de perder um negócio de qualidade e vê-lo destruído bem na sua frente. Prazer, Botafogo dos últimos 30 anos. E ele dá o exemplo da própria empresa dele, a Digital Domain, que ele tinha 344 funcionários e destruiu a empresa por conta dessa prática de pegar dinheiro emprestado. E ele diz, torcedores são fabulosos, mas em alguns lugares a cobrança é construída de uma forma que significa vencer a qualquer custo, mesmo se você pegar empréstimos até não poder mais. É o Botafogo que fica aí nas costas desse título de 95, endeusando um cidadão que por conta de um título há quase 30 anos, o Botafogo não ganha mais nada. Então um título que, claro, que a gente tem muita devoção, lembrança maravilhosa, era um time muito bom mesmo, mas olha o preço que custa você ganhar a qualquer custo. A qualquer custo. Você vai ficar 30 anos sem ganhar nada. Encontrar o equilíbrio, diz o John Textor, é um dos maiores desafios no futebol. O que o torcedor quer, o que os acionistas querem, o que a comunidade quer, o que a história quer, sustentabilidade. Frequentemente esses objetivos competem um com o outro e não deveriam competir, né? E aí vem o olhar da base, o olhar para a base do John Textor. Ele diz, o valor do time é condicionado por contrato de televisão, patrocínios, verbas de marketing, venda de ingressos. Há muita coisa que o clube pode fazer para chegar ainda mais perto do torcedor do que só o time. Então a gente provavelmente vai ver um Botafogo mais engajado com a sua torcida. Você que mora fora do Rio de Janeiro, você que mora fora do Brasil, provavelmente você vai ver um plano de sócio-torcedor muito melhor do que o que a gente já tem. Você vai ver ações de marketing muito melhores do que a gente já desenvolve, que é muito pouco. Torcedor que mora fora do Rio de Janeiro fica sentido com a falta de ações de marketing do Botafogo. Isso não é de agora, não, isso é de sempre, né? E aí, ele fazendo uma crítica na época ao Benfica, que é uma das principais equipes de Portugal, ele dizia o seguinte, infelizmente o Benfica tem uma economia muito limitada, não é aberta a muitos lugares do mundo, mas isso faz parte, eu morei em Portugal há muito tempo, isso faz parte do país mesmo, Portugal, que é bastante conservador com determinadas coisas, né? O Botafogo está abrindo-se para o capital estrangeiro, sem limitações, essa é a diferença, né? Então ele diz, embora o Benfica tenha uma marca muito forte, como o Sporting, como o Porto, eles têm contrato de TV irrisórios. Olha isso, gente. Imagina o John olhando para os contratos de TV do Botafogo. Ele vê a marca Botafogo. Foi só anunciar um pré-contrato que a marca Botafogo já explodiu. Na Europa, na Inglaterra, no mundo inteiro, todo mundo falando. E olha os contratos de TV que o Botafogo faz. Esses sim são irrisórios, gente. Esses sim. E ele diz, comparados ao da Premier League. Ah, meu Deus do céu, não quero nem comentar isso aqui. Quão irrisórios são os nossos. Consequentemente, diz o John, anualmente tem que vender muitos jogadores para manter as contas em dia. Com isso, fica muito difícil alinhar a realidade com o clube com a expectativa dos torcedores. É isso. Você tem a sua joia, você precisa vender para equacionar. Você não pensa em engordar a joia para ser campeão. Você não pensa em engordar a joia para jogar uma Copa do Mundo e permanecer no clube. Não, você quer vender para Barcelona e Real Madrid. Esse é o objetivo. E nós nos apequenamos tanto, os torcedores do Botafogo mais antigos vão saber do que eu estou falando, que o sonho do jogador que chega no Botafogo hoje, no Flamengo, Fluminense, é jogar na Europa.
Antigamente, o sonho dessa galera era jogar no Brasil, porque os clubes brasileiros eram fortes, a Liga Brasileira podia ser desorganizada, mas tinha os melhores jogadores. A seleção brasileira era a mais forte do planeta, porque o hockey era o melhor futebol jogado. E hoje a gente está à míngua porque temos que vender as nossas joias a preço de banana para sobreviver. Isso não vai mais acontecer com o Botafogo. Falando sobre categoria de base, o John Textor fez um elogio às categorias de base do Benfica, né, em termos de garimpar jogadores e tal. E provavelmente essa Copa São Paulo vai servir também muito para que o Textor possa avaliar a qualidade de alguns jogadores e com o CT, a qualidade de garimpo dos atletas que vão aparecer no Botafogo vai ser muito maior do que já é. Muita gente fala mal da base do Botafogo, torcedores, cara, insistindo em falar mal da base do Botafogo. Isso que nós não temos uma estrutura digna. Pega os resultados da base do Botafogo desde 2016, galera. Desde 2016 o Botafogo está sempre disputando título, seja nacional, seja estadual. Então, sem estrutura adequada. Gente, vocês imaginam quando nós tivermos uma estrutura, um CT de primeiro mundo, quantos frutos a base do Botafogo não vai nos trazer? Não somente em venda de jogador, não, mas em ações de marketing, merchandising, títulos e premiações. Que é isso que o torcedor do Botafogo quer. Não quer vender seus atletas para pagar a dívida. O torcedor quer título, quer ser campeão. E o John Textor já entendeu que a responsabilidade no Botafogo é muito maior do que é no Crystal Palace, tá certo? E o homem disse que dia 22 tá chegando, hein? Dia 22, será que vai ter Aerotextor? Eu quero ouvir de vocês nos comentários. Um grande abraço para vocês, saudações alvinegras, fui!